Estou aqui com Alfredo Schmidt, ele que é o presidente do Instituto... Eu vou ver aqui, Instituto Sulplast, é isso? Sustemplast. Sustemplast, presidente do Instituto Sustemplast, sustentabilidade com os plásticos. Nós já falamos aqui do tampinha legal, e essa canetinha do tampinha legal, e hoje vamos falar sobre o copinho legal. Ou seja, é muito importante nós percebermos que plástico não é lixo, plástico é matéria-prima. Alfredo Schmidt vai falar disso hoje pra gente. Certo, Alfredo? Certo. Você também é um empreendedor social, Alfredo Schmidt, certo? É o presidente do Sustemplast. Bom, a Simara já veio aqui falar do tampinha legal e hoje você vai falar pra gente um pouquinho do copinho. Olha aqui, ó. Esse aqui legal. É o coletor, esse é o coletor do copinho legal. Que bacana, aqui tem copinhos, olha só. Eu posso puxar aqui assim, e aí os copinhos estão perfeitamente acondicionados aqui, certo? Bom, vocês já são campeões latino-americanos na coleta de tampinhas, né? É verdade. Luciano, boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Satisfação é toda minha. Essa é uma oportunidade que a gente tem realmente de divulgar. Primeiro, o programa Tampinha Legal, que hoje já é o maior programa socioambiental de caráter educativo da indústria de transformação de plásticos da América Latina. O maior programa de caráter socioeducativo da reciclagem de plásticos na América Latina. Na América Latina. Essa aqui é a canetinha, inclusive, ó, que a Simara me deu, que é genial, é fantástica a canetinha do Tampinha Legal, toda feita de plástico reciclável. Exatamente. E nós temos um projeto grande de fomentar a economia circular. O que é a economia circular? É coletar, por exemplo, tampas, entidades assistenciais como o IMAMA recolhem as tampas, encaminham... O IMAMA é parceiro de você? Parceiro. Encaminham para a indústria de reciclagem, a indústria deposita diretamente na conta das entidades e este material, então, ele passa a ser... volta para a indústria como matéria-prima. Como você disse antes, plástico é matéria-prima. Não é lixo. Não. Plástico não é lixo. Plástico é matéria-prima. A pergunta que eu tinha outro dia, se fala sobre a massa plástica de um país, né? Sim. Quanto hoje cada brasileiro tem dessa fatia, dessa massa plástica? Você tem esse cálculo? Olha, o Brasil, eu vou te dar um número aproximado, ele consome aproximadamente 28 quilos de plástico por habitante por ano. 28 quilos, ou seja, eu tenho um sacãozão de 28 quilos de plástico por ano, meu. Que é teu. Países desenvolvidos, mais desenvolvidos, europeus, eles consomem cerca de entre 50 e 60 quilos de plástico por ano por habitante. Ou seja, todos os países que têm o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, maior, têm o maior consumo de plásticos. E eles têm programas melhores que os nossos? Olha, programa como Tampinha Legal eu não conheço. Programa como Copinho Legal, existem vários programas de coleta seletiva, bastante eficientes inclusive, né? Mas o que nós estamos fazendo é um pouco diferente. Nós não estamos buscando apenas a questão de tirar o material do meio ambiente. Sim. Isso é muito importante. O que a gente está fazendo é trazer para a sociedade o conhecimento da educação ambiental e promover a distribuição de renda oriunda do trabalho das entidades em prol das próprias entidades. Ou seja não é um programa se beneficia da reciclagem de lixo promovido através dos programas de vocês, é isso? E esse programa, Medina, ele é muito importante para o IMAMA, porque nós conseguimos custear muitas das nossas despesas com os valores que vêm do Tampinha Legal. Então, para nós é muito importante participar desse programa. E o que acontece? Muita gente, você já deve ter visto em supermercados, muitos lugares, né? Doe feijão, doe arroz, doe leite. Tudo isso é muito importante para entidades assistenciais. Mas a entidade assistencial não paga conta de luz com leite. Né? Então precisa de recurso. E dentro dessa filosofia de trabalho que a gente tem, nós fizemos um pré-lançamento semana passada na Feira Industrial do Plástico em São Paulo, do programa Copinho Legal. Qual é o objetivo do programa Copinho Legal? É justamente coletar copos plásticos
separá-los, mandar para a indústria de reciclagem depois, e a indústria de reciclagem, da mesma maneira, vai fazer o pagamento direto nas contas. Recentemente teve uma reportagem da WWF, né, a World Sim. Wildlife Fund, Sim. que disse que no Brasil se reciclava uma quantidade muito menor de plástico do que na verdade nós reciclamos. Como é que está essa questão no Brasil? Não, O quanto desses 28 quilos por pessoa hoje é reciclado? Eu te diria o seguinte, os números que o WWF apresentou para o Brasil são equivocados. São equivocados. São. Primeiro porque eles apresentaram como se no país a gente tivesse um consumo de 10 milhões de toneladas por ano de material, quando no país se produz 6. Material que... Todo o plástico no Brasil, 6 bi de toneladas. 6 milhões de toneladas por ano. 6 milhões de toneladas. E eles apresentaram como 10 milhões. Então, que a gente geraria de resíduos 10 milhões. Isso não é verdade, porque nós produzimos a metade aproximadamente. Então, o número está errado. Eles apresentam alguns conceitos equivocados sobre a questão dos plásticos, né? Que a gente até gostaria de explicar melhor para o pessoal isso aí. Aliás, eu quero aproveitar a oportunidade... Pergunta assim, hoje nós somos melhores recicladores do que os Estados Unidos, por exemplo? Nós não somos melhores recicladores que os Estados Unidos, porque existe uma questão tributária envolvida aí, importante. Quer dizer, o governo acha que... questão de ICMS, basicamente, porque o material reciclado, ele é tributado, e o que se busca é uma entrada presumida de crédito de produto para poder justificar e avançar. Quando ele foi fabricado, ele gerou impostos. Gerou. E para reciclar também gera impostos. É uma bitributação, praticamente. Praticamente. Pois então, nós estávamos aqui agora há pouco com o Dr. Rafael Wagner, Sim. que veio ao programa anterior, o programa de ontem, né, falando sobre a reforma tributária no Brasil. Virar um pouquinho mais pra cá. Uma das questões, eu gostaria que os parlamentares prestem muita atenção nisso, vamos desonerar os impostos sobre a reciclagem de plásticos. É importante para salvar peixes, para salvar florestas e principalmente para que a nossa economia seja mais sustentável do ponto de vista econômico, não só ambiental. Não, é sobre todos os pontos de vista. Porque a sustentabilidade, na verdade, ela se baseia basicamente em 3 pilares: sustentabilidade social, sustentabilidade econômica e a sustentabilidade... A terceira me esqueci, mas são ambiental. 3. Ambiental, exatamente. Então, são 3 pilares básicos da sustentabilidade. Então, a gente tem que ter isso presente. Mas eu quero aproveitar, Luciano, para dizer o seguinte: essas discussões que eu fiz referência agora, que a gente gostaria de aproveitar e passar maiores informações para que uma discussão pudesse ser mais clara para a sociedade, nós efetivamente não temos oportunidade em lugar nenhum de promover, de ter essa discussão. E o programa do Bibo Nunes não vou dizer que é o único, mas é um dos únicos, pouquíssimos, que dá essa oportunidade para o setor de plástico vir a discutir isso. Então, faço questão de dizer isso publicamente. Eu gostaria de dizer o seguinte, olha, esse programa é muito assistido por produtores de TV, certo? Pessoas de canais abertos, tá? Que assistem o programa procurando entrevistados. Muitos dos entrevistados que vêm aqui ao Bibo Nunes Show, né, acabam indo para outros programas em função de que os produtores nos assistem. Então você, produtor de TV, aí da Record, da Band, da Globo, são grandes canais, nós somos pequenininhos, temos assim um tamborzinho, a gente tem que bater muito bem batidinho para fazer uma audiência como a nossa, né? Deem um pouco de atenção para os programas como Tampinha Legal, como o Canudinho Legal, como o Copinho Legal, que o Alfredo Schmidt está trazendo para nós hoje aqui.